Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre os fenômenos ópticos. Deles nós vamos falar sobre a reflexão, a refração e a dispersão da luz, né? Então vamos falar sobre todos esses fenômenos, pensando agora na luz. Bom, o primeiro fenômeno que eu coloquei aqui é o fenômeno da reflexão, né? Então, o que acontece aqui, né? Nós temos um feixe de luz que nós chamamos de P. Esse feixe de luz ele incide numa superfície, que é uma superfície refletora, e ao incidir nessa superfície, ele volta para um meio de origem, né? Então ele retorna, só que esse retorno ele vai seguir uma regrinha, né? Que regra é essa? O ângulo com que ele entra é igual ao ângulo com que ele é refletido, né? E a mesma coisa acontece numa superfície curva, né? Então, quando o feixe de luz incide, ele é refletido, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nessa reta normal, né? Que é a reta com que a gente mede esse ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Bom, então, né, existem duas leis importantes que a gente deve estudar quando falamos sobre a reflexão. A primeira é que o raio incidente e o raio refletido, a reta normal, né, eles estão sempre no mesmo plano, tá? Então, o raio incidente e o raio refletido, tá? Incidente e refletido e reta normal estão no mesmo plano. Bom, segunda lei é que a medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão, como eu disse para vocês agora, né? Bom, uma aplicação muito comum, muito conhecida, né, muito utilizada, são os espelhos planos, né, quando falamos em reflexão, né? Então, num espelho plano, o objeto e a imagem possuem sempre as mesmas dimensões, né? Então, o objeto que está aqui sendo utilizado para reflexão vai ter o mesmo tamanho que a imagem dele que nós conseguimos ver, tá? Independente da distância que vai ter do objeto, tá? Então, imagine que eu tenho aqui os feixes de luz que saem, né, que são emitidos por esse corpo, ou refletidos por ele, eles chegam na superfície refletora, que é o espelho plano, e eles saem, né? Se a gente for pensar no campo visual dos olhos, né, estes são os limites dos feixes de luz, os raios de luz que conseguem atingir, né? Fazendo um prolongamento dessas retas, o que será visto dentro do espelho, né, é uma imagem igual, idêntica ao objeto que está sendo visualizado, ok? Então, sempre considerando este ângulo de incidência, de reflexão, com igual, né? Então, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, tá? Bom, aqui, um outro aspecto muito importante dos espelhos planos é em relação à distância. O objeto que está sendo colocado frente ao espelho está à mesma distância que a imagem do espelho, tá? Essa é uma outra coisa muito importante, né? Então, nós temos o tamanho igual e a distância do espelho se mantendo. Bom, então, né, vamos falar agora sobre a refração. Você já reparou que uma piscina cheia de água sempre nos parece mais rasa do que ela realmente é? E que um objeto longo, parcialmente mergulhado na água, nos parece quebrado? Então, vocês talvez já tenham tido essa impressão, né? Por exemplo, na imagem que está mostrando aqui desse copo com água dentro e um lápis, parece, né, ter uma impressão de que esse lápis está quebrado, né? Por que isso acontece? Esse fenômeno acontece por causa da refração, né? Então, a luz que atravessa deste meio, né, que está aqui dentro da água, para o meio de fora, meio externo, né, que chega aos nossos olhos, sofre um desvio, né, com relação aos raios de luz que saem da parte externa, tá? Então, a gente vai ver isso com uma posição diferente, justamente porque o comportamento da luz neste meio é diferente do comportamento da luz no ar, tá? Bom, como isso acontece? Então, a gente tem um raio de luz que incide numa superfície, e nesse caso, agora, a superfície é uma superfície de separação de dois meios, não é uma superfície refletora, né? E aí, esse raio de luz, ele vai atravessar, tá? Quando ele atravessa, bom, parte dele é refletido, né? Isso vai acontecer, mas quando ele atravessa, ele sofre um desvio. Esse desvio é causado pela densidade desse material, né? Ele possui uma organização da matéria diferente do meio 1,
né? O meio 2. No caso, o ar é o meio 1 e o vidro é o meio 2. Então, quando ele atravessa, a velocidade dessa onda, desse raio luminoso, é alterada. Então, há uma mudança nesse ângulo aqui. Então, o ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração agora, tá? Lembrando que lá na reflexão esses ângulos eram iguais, agora eles são diferentes, tá? Então, há uma mudança do ângulo, há uma mudança da velocidade do raio de luz, da luz, a mudança desse meio, né, entre um meio e o outro, a direção e o comprimento de onda também, tá? Um aspecto que não vai sofrer alteração é a frequência. A frequência desse feixe de luz não será alterada. Bom, então, um novo conceito que a gente vê aqui quando falamos de refração é o índice de refração, tá? O índice de refração é um índice que vai nos informar a relação entre a velocidade daquele raio de luz no vácuo, tá? Que é representado por C, e a gente vai considerar 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Vocês também podem achar como 3 vezes 10 elevado a 6 quilômetros por segundo, ok? É só uma questão da unidade de medida. Bom, o que é importante a gente visualizar aqui, né? Bom, aqui é importante que nós observemos os seguintes aspectos, tá? Esse aqui representa a velocidade da luz no vácuo, como eu disse, e esse V1 aqui representa a velocidade da luz no meio que a gente está analisando, né? Então, quando o feixe de luz está atravessando, por exemplo, do ar para o vidro, nós utilizamos C, que é a velocidade da luz no vácuo, que é muito parecida com a velocidade da luz no ar, tá? E dividimos aqui pela velocidade da luz no vidro. Isso vai nos dar o quê? O índice de refração absoluto do vidro, né? Se a gente quiser saber de um outro material, por exemplo, a água, né? Então, a gente pega esse valor da velocidade da luz no vácuo e divide pelo valor da velocidade que a luz tem na água. Né? E nós temos o índice de refração da água. Bom, aqui tem uma tabelinha em que eu coloco para vocês vários índices de refração, tá? De vários materiais diferentes, ok? Sendo sólidos aqui, né? Alguns vidros e líquidos, tá? Lembrando que esses valores aqui são para temperatura de 20 graus Celsius, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, a água, né? A água, ela tem, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, a água tem um índice de refração de 1,333. O ar tem um índice de refração muito próximo de 1, tá? Bom, aqui, por exemplo, glicerina, 1,473, né? Etanol, 1,36. E assim vai. O diamante, olha só, 2,417, tá? Sal, 1,5, né? Então, cada material vai ter um índice de refração, ou seja, a luz vai se comportar com uma velocidade diferente quando ela sair do vácuo ou do ar e passar a atravessar estes materiais aqui. Bom, as leis da refração, né? Vamos lá. Então, a primeira lei diz que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão no mesmo plano, né? São coplanares. Diz também que para cada par de meios e cada cor de luz vale a lei de Snell, tá? Então, para cada frequência diferente, vale essa lei aqui. A lei de Snell-Descartes diz o seguinte, que o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno de ângulo de refração é igual à velocidade com que ela estava no meio 1, dividido pela velocidade com que ela passará a estar no meio 2. Né? Lembrando que na refração, como eu acabei de dizer, né, será alterada a velocidade e o comprimento de onda. Tá? Um aspecto que não sofre alteração é a frequência. Tá? Lembrando que a frequência não sofre alteração na refração. Tá? Bom, por último, a dispersão da luz. Né? A dispersão da luz é um fenômeno que ocorre
pelo seguinte motivo, né? A velocidade, ela depende, além do meio, né? Ela depende também da frequência e da amplitude. Então, diferentes frequências de ondas terão índices de refração diferentes, né? Então, por exemplo, se eu pego uma luz branca que é composta por várias frequências, vários comprimentos de onda, cada frequência dessa vai ter um índice de refração diferente, vai ter sua velocidade alterada de uma forma diferente quando atravessar um meio separador, né? Bom, e essa separação, como ela vai acontecer diferente para cada frequência, nós teremos a separação aqui de várias cores, né? Então, por exemplo, aqui o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul e o violeta, né? Então, veja que o violeta é o que sofre uma maior refração em relação ao vermelho, né? Ou seja, se a gente for olhar aqui um prolongamento, o violeta é o que sofreu maior desvio em relação à forma como ele se propagava inicialmente, ok? Bom, um exemplo clássico da dispersão é o arco-íris, né? Eles formam em virtude da dispersão da luz, que é o fenômeno que a gente acabou de ver como acontece, né? Ao incidir nas gotas de água em suspensão na atmosfera, né? Então, esse processo, ele pode ser entendido quando a gente olha para uma gota de forma isolada. Então, imagine que eu tenho uma gotinha de água aqui, a luz solar, né, que é composta por várias outras frequências, né, o vermelho, o violeta, por exemplo, ela, ao incidir na gota de água, sofre um desvio, uma refração, tá? Chegando até esse ponto, esses raios de luz, né, já sofreram uma refração, são refletidos e, ao sair da gota de água, são refratados novamente. E aí nós percebemos aqui, né, que foram representados aqui os dois limites, que é o violeta e o vermelho, né? Então, dentro desse espectro aqui, nós temos todas as outras cores que são formadas, tá? E aí a gente consegue visualizar o arco-íris, né? Por meio dessa separação que acontece da luz branca ao sofrer uma refração e uma reflexão dentro da gota de água, ok? Bom, pessoal, então é isso. Na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre alguns exercícios, vamos resolver alguns exercícios, né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só me enviar uma mensagem, ok? Faça um comentário no final do vídeo, assim que vocês terminarem de assistir, né? Escrevam com um ok para eu acompanhar a participação de vocês na aula, ok? Abraços a todos e espero que esse vídeo tenha contribuído com a aprendizagem de vocês.